Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Está no ar mais um episódio do podcast Futebol na Irlanda, o maior e melhor podcast do futebol irlandês voltado ao público brasileiro, não é mesmo, Gustavo? É isso aí, e até onde a gente sabe o único também, né? O único, por isso os melhores. Mesmo que houvessem outros, nós seríamos os melhores, porque nós somos os pioneiros. É, exatamente. Então é isso, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Antes da gente falar qualquer coisa, vamos àqueles recadinhos básicos e rápidos. Se você está ouvindo a gente aí no Spotify, já clique em seguir. Vai lá no nosso YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta nos vídeos, trazendo algumas sugestões de vídeos para a gente fazer, alguns assuntos. Segue a gente também lá no Instagram, só procurar por Futebol na Irlanda, e no Twitter como FT_IrlandêsBR. Essas são as nossas redes sociais e segue a gente todas elas, beleza? Bom, e no episódio dessa semana nós vamos falar da última rodada, do Irlandesão, que continua embolado, mas agora um pouquinho menos embolado do que antes. E também nós vamos comentar aqui, sobre a participação dos times irlandeses nas fases preliminares, tanto da Champions League quanto da Conference League, Lembrando que eles não jogam mais, não disputam mais os playoffs da Europa League. Então, é isso, Já podemos começar com os jogos da semana passada? A rodada que abriu, terceiro turno, do campeonato. Sim, e mudou um pouquinho, também os jogos. Verdade. Até porque os dois primeiros turnos, o primeiro jogo era sempre Shamrock Rovers e St. Patrick's. E aí já teve uma mudança ali na tabela. Provavelmente o quarto turno vai ser a mesma coisa que o Provavelmente vai ser. Depois a gente pode até conferir aqui, mas acho que, se eu não me engano, é sempre assim, dois turnos iguais, e depois eles mudam um pouquinho. Acho que é até bom, para dar um pouquinho mais de emoção. É um pouco diferente, Então vamos lá, nós tivemos 4 jogos na sexta-feira e um jogo no sábado. Na sexta-feira nós tivemos Drogheda United 3, Finn Harps 1, Derry City 2, Waterford 0, Bohemians vencendo o clássico, contra o St. Patrick's por 3-2, o Shamrock Rovers venceu o Dundalk por 3-1, e no sábado nós tivemos Longford perdendo em casa para o Sligo Rovers por 1-0. O nosso Longford não vai pra frente mesmo, Acho que já a gente toda vez fala, mas acho que... A gente tenta torcer, A gente vai, faz a torcida e tenta empurrar os caras, mas os caras não se ajudam, Bom, então vamos começar com o primeiro jogo, da sexta-feira, que foi o Drogheda United e Finn Harps. Você conseguiu acompanhar alguma coisa? O que você conseguiu acompanhar desse jogo, na verdade, Federico? Então, não consegui acompanhar porque, na verdade, eu estava vendo outro jogo, Bohemians e St. Patrick's. Mas eu acho que foi um resultado até esperado, cara, porque o Drogheda tá numa ascensão e o Finn Harps, como a gente vem falando, começou bem o campeonato, depois caiu, o Drogheda fez um bom segundo turno, E, enfim, eu acho que foi um grande resultado pro Drogheda. Pelo que eu pude acompanhar, realmente 3-1 se justifica, fez uma boa partida a equipe do Drogheda, apesar de que saiu perdendo, Sim, saiu. O Finn Harps marcou logo no início do jogo, Então, tomou a virada depois do Finn Harps, E o Drogheda se mostrando também um time muito maduro, Um time que veio da segunda divisão, e vai se consolidar. E das equipes que subiram de divisão, eu acho que, como a gente falou no começo, aí até meio em tom de brincadeira, mas também que vai ser provavelmente uma realidade do campeonato, o Longford já foi, Então a outra equipe que subiu, o Drogheda, tá muito bem, cara? Tá pelo menos ali garantindo pontos para se manter na primeira divisão, visto que o Longford só perde, que o Waterford só perde, de vez em quando arranca um resultado interessante. Eu acompanhei também eu só acompanhei os highlights, do jogo, até porque eu estava no Tally Stadium, para trabalhar no jogo de Shamrock Rovers. E realmente, assim, o Finn Harps, pelos highlights, não fez nada além do gol, Finn Harps, apesar de ter começado com um gol, até uma surpresa, o Finn Harps saindo na frente no começo do jogo, mas não teve forças para aguentar, o time do Drogheda. Aliás, o Drogheda vem sendo muito forte também em casa, apesar de perder um jogo ou outro ali e tal, mas de forma geral vem sendo uma equipe muito forte dentro de casa. E acabou virando o jogo ainda no primeiro tempo, O Mark Doyle empatou o jogo, depois o Dara Marquis virou ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo foi um jogo mais baseado nos highlights, nos melhores momentos. Ficou naquele jogo mais morno, O Finn Harps sem criar chances, sem ameaçar,
E o Droda também ali sem, assim, se expor muito pra não correr o risco até de sofrer um empate, né? E aí depois no final do jogo, né, com o Daniel O'Reilly acabou matando, fazendo 3-1, o que garantiu mais uma boa vitória para o Droda, que continua lá em cima, né, na quinta posição, perseguindo ali o Bohemians, né, que está em quarto, vem fazendo um campeonato legal, e o Finn Harps, né, que do nosso Gerard Depardieu, que perdeu mesmo as forças, né? Acho que gastou tudo que tinha ali no começo do campeonato, garantiu os pontos e morreu, né? O Finn Harps também, cara, que tá começando a tomar luz alta das equipes de trás, né? Porque, como a gente falou, somou pontos aí na frente para se garantir na primeira divisão, mas, cara, tem 2 turnos em disputa ainda, cara. Se começar a perder e os times de trás pontuar, daqui a pouco corre até risco de... Eu acho que não vai cair, mas eu acho que pode correr um risco desnecessário o Finn Harps. Então seria bom a equipe aí, sei lá, se ajeitar novamente e ver o que fez de errado nesse segundo turno e nesse início de terceiro turno, ver o que acertou no primeiro turno para já voltar a somar pontos e se livrar de vez do rebaixamento. Porque daqui a pouco, do jeito que a coisa tá indo, o Waterford passa, né? Apesar de estar um pouco atrás ainda, o Waterford, mas... Porque o Derry já cresceu bastante. O Derry já tá... Acho que já está totalmente fora de perigo, né? Mas se a gente comparar o segundo turno, o Waterford foi melhor do que o Finn Harps, porque o Finn Harps praticamente perdeu metade dos jogos dele, né? E o Waterford começou uma reação, então tá bem perigosa a situação do Finn Harps. Se não abrir os olhos, não, aí daqui a pouco o Waterford passa e deixa o Finn Harps aí sofrendo mais uma vez para ir para uns playoffs, né? Mas é isso, Finn Harps... Nem sempre o Adam Foley vai salvar o Finn Harps. Não dá. Se o jogo tivesse sido 1-1, né? Você já podia falar, foi lá e falou, mas o Adam Foley não vai fazer 3 gols todo jogo, né? Esse que é o problema. E acho até que já perceberam, né, que o Adam Foley é o jogador, né, ali do Finn Harps. Até teve um episódio que a gente comentou que teve um jogador que estava jogando na frente junto com ele, que agora não me recordo o nome. Não. É o outro centroavante. Um outro centroavante que eu achei ele um jogador bem interessante. Acho que o nome nigeriano dele, que é aqui, ó, Babatunde Latif. Esse cara joga bem também, só que não adianta, né, cara? Tipo, às vezes tu tem um time muito forte ofensivamente, eu tenho um jogador muito bom, que nem o Adam Foley, o Alabi ali, que também incomoda, mas tipo, o resto do time não ajuda muito, né? Então tem uma certa qualidade também a equipe do Finn Harps, mas é uma qualidade só para se manter na primeira divisão, né? E olha lá ainda, porque do jeito que a coisa tá indo, não seria nenhuma surpresa se deixasse escapar isso, né? Sim. O time caiu muito. Mas não adianta também ter 2 centroavantes ali, né? Na frente, se a bola não chega, né? O Finn Harps tá com aquele jogo assim de chutão pra frente e, não tá lá na defesa, chuta pra frente. Te vira, Dan Foley, tchau. Busca a segunda bola aí e vai embora. Então acho que até por isso, né? O time se perdeu muito, né? Se comparar com a forma que começou o campeonato, né? Bom, aí pros outros jogos nós tivemos o jogo do Derry City 2 e Waterford 0. Podemos dizer que foi uma vitória esperada do Derry? Sim, acho que sim. Eu acho que de todos os jogos, eu acho que o do Derry com o Waterford, eu acho que o Sligo com o Longford, acho que eram os mais esperados, assim, esses resultados, né? O Derry também, como a gente falou, começou o campeonato mal, patinando bastante, mas veio crescendo na competição e já está se distanciando ali das últimas posições, né? Deixando ali daqui a pouco para Dundalk e para Finn Harps, né? Ver se matarem ali e ver se o Waterford consegue chegar em um deles aí, mas o Derry já escapou. Eu acho, bom, como eu falei, tem 2 turnos pela frente ainda, mas eu acho que o Derry já está se livrando aí, tá? Sei lá, vou garantir aí 80% do Derry já na primeira divisão do ano que vem. E o Derry vem conseguindo, né, os pontos importantes, deixou para trás a briga pelo rebaixamento. Depois nós vamos conferir na classificação, mas eu acho que eles passaram até o Dundalk já. Então, por isso que eu falei, eu acho que a briga do rebaixamento tá ficando mais com o Dundalk, que é muito instável, e com o Finn Harps, que tá ladeira abaixo, né? Também, mas o Dundalk, ainda a distância do Finn Harps pro Dundalk é meio grande, né? O Derry também tem, eu ia dizer, o Derry tem City. O Derry também tem sorte, porque o Dundalk é muito instável, né, cara? O Dundalk a gente
Não vai esperar que vai dar uma arrancada. Até a gente esperava, pelo time que tem, pela tradição do Dundalk, mas não pelo que vem fazendo na temporada. Então a gente não vai esperar que o Dundalk vai dar uma arrancada agora que vai... ganhar, sei lá, 90% dos pontos. Não vai. Tá muito, muito estável. Bom pro Derry, porque também é um time instável, mas é um time que tava lá embaixo, de repente arrancou no segundo turno, né? No segundo turno cresceu bastante, deixando a disputa, né, do rebaixamento mais lá com Longford e Waterford, conseguiu mais uma boa vitória. Eu também só vi os highlights do jogo, né, os melhores momentos. Pareceu bem que foi aquela coisa normal do Waterford, né, sem conseguir criar, né, sem mostrar força de reação. E o Derry City também não tinha feito muita coisa. Achou um gol ali no segundo tempo, depois no segundo tempo, logo no começo, já fez o segundo, e depois meio que ficou... A impressão que dava é que o jogo ficou meio que cozinhando em banho-maria ali, né? Porque não teve muita coisa ali de destaque nos melhores momentos. E o Waterford também não adianta, né? Vai tomar um gol, não vai ter força para reagir. É muito difícil, né? E essa derrota do Waterford aí, eu até vou falar isso melhor depois a gente for ver a tabela, né? Mas eu acho que principalmente o que vai acontecer nesse terceiro turno acho que vai ser crucial, acho que é capaz de definir pelo menos ali os rebaixados nesse turno. Pode ser. Tipo assim, daqui a pouco não matematicamente, mas vai ser tipo assim... Quem vai brigar ali, quem vai disputar. Eu digo tipo assim, eu acho que vai chegar no final do terceiro turno com o seguinte, ali, Waterford e Longford, ali, tipo assim, o Longford daqui a pouco tá matematicamente rebaixado. E o Waterford, tipo assim, pra se escapar tem que ganhar 8 dos 9 jogos. Vai ser uma coisa assim. E o Finn Harps, o time que tá acima, perder também. Né? Eu acho que pode se desenhar isso, dependendo do que vai acontecer nesse terceiro turno, né? Mas o Waterford já... eu acho que, baseado no que vem acontecendo, eu ainda acho que existe uma briga ali pra saber quem que vai pros playoffs. Eu não acho que o terceiro turno vai decidir, porque o Finn Harps também... Até agora, né? Depois do segundo turno só perdeu, então, assim, deixou muito ponto, né? É isso que eu te falei antes, né? Então, o Finn Harps pode tomar farol alto, pode tomar farol alto do Waterford. Né? O que eu acho é que realmente esse terceiro turno vai decretar o rebaixamento do... sim. Se já não está decretado, né? Matematicamente, obviamente, que tem chance, mas... O time também fez o quê? 2 pontos nesse turno, no segundo turno? Seria legal se a FAI, né, a federação, disponibilizasse aí. Não vamos procurar isso agora porque vai tomar um tempo desgraçado, mas tipo assim, a tabela, por exemplo, assim, tabela de pontuação do primeiro turno, do segundo turno, pra gente ver qual time foi o campeão do segundo turno, por exemplo, né, em questão de pontos naquele turno, não no somatório geral, né? Até pra gente saber quantos pontos cada time fez por turno, né? Sim. Mas enfim, isso é uma conversa muito estatística que a gente não tem como procurar agora. A gente podia ter pensado nisso antes até mais, enfim. Bom, mas é isso, Derry City mais uma vitória, Waterford mais uma derrota, só que o Waterford tem um sinal de esperança aí, né? Porque os outros também não estão ajudando, Exatamente. né? Então, quer dizer, estão ajudando o Waterford, não estão ajudando eles, né? Bom, aí nós tivemos Bohemians 3, St. Patrick's 2, o clássico da rodada. E aí, Gustavo, você que assistiu, quais são os seus comentários sobre esse jogo? Cara, o clássico sempre ele é muito disputado sempre, né? Às vezes ele é tão disputado que o jogo é ruim, às vezes é muito disputado que o jogo é bom, né? É difícil tu ver um clássico meio... bom, eu ia dizer meio xoxo não, mas tipo assim... que seja muito pegado e que não tenha graça, né? No caso do jogo do Bohemians e St. Patrick, foi um clássico pegado, não que não teve graça, mas foi um jogo muito, muito chato de se ver, principalmente no primeiro tempo, sabe? Inclusive, acho que o gol do St. Patrick, desculpa, do Bohemians, acho que no final do primeiro tempo, se não me engano, numa jogada que sobrou pro George Kelly dentro da área, né, o artilheiro do campeonato. Mas foi uma das poucas coisas que aconteceu mesmo no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, cara, o St. Patrick's de novo teve 2 jogadores expulsos. E o St. Patrick's, assim como aconteceu na rodada passada, que eu até comentei, o St. Patrick, quando teve o jogador expulso na rodada passada, jogou melhor. E aqui contra o Bohemians também, cara, porque no momento que o St. Patrick's teve 11 contra 10, né, 11 jogadores do Bohemians contra 10 do St. Patrick's, o St. Patrick's começou a dar vontade de crescer no jogo. Quando ficou com 11 contra 9, ali que teve os 2 jogadores expulsos, o St. Patrick's cresceu um pouco mais. Inclusive, acho que o gol
Eu posso estar enganado, mas eu acho que o gol do St. Patrick's, o segundo gol, saiu quando a equipe estava com 9 jogadores em campo. Sim. Mas enfim, por lado do Bohemians foi um jogo muito bom. Eu gostei bastante do Liam Birch, que fez inclusive o terceiro gol. Para mim foi o melhor jogador em campo. E é um cara que nas últimas rodadas, nos últimos jogos que eu vi do Bohemians, é um cara que vem se destacando. É um cara que ele tá fazendo aquilo que o Daniel Mandro, por exemplo, faz no Shamrock Rovers, que eu falo tanto, que é o cara que puxa a bola para ele, vai para cima, às vezes quando não dá para tocar no Kelly, que é referência no ataque, é ele quem tenta alguma coisa, ou então o Ross Tierney pelo outro lado, né? Mas gostei bastante do Liam Birch novamente, fez o terceiro gol, para mim foi o melhor em campo. Eu acho que na rodada passada, na outra, quando não me recordo agora, também no outro jogo do Bohemians que eu vi também, ele foi o melhor jogador em campo. Uma partida chata no primeiro tempo, melhorou um pouco no segundo. Bohemians foi superior, realmente, mesmo naquele momento truncado do primeiro tempo, no segundo tempo depois assumiu uma superioridade maior, mas sempre o Bohemians esteve um pouco melhor na partida. Uma vitória para o Bohemians que deixa a equipe de volta na briga, né? Novamente, se não fosse aqueles pontos perdidos bobo, podia estar até daqui a pouco brigando lá um pouco mais acima pelo título, mas ainda está vivo, né? Da briga pelo título. E para o St. Patrick's agora volta a ficar 3 pontos atrás de Sligo e de Shamrock Rovers. Eu não consegui ver os highlights do jogo, cara. Eu vi só... Porque o que eu vi foi no Twitter do próprio Bohemians e era, sei lá, 2 minutos de vídeo. Tinha 2 minutos e pouco, só tinha os gols. Então não deu pra ver muita coisa do jogo. Até porque, só esclarecendo aqui pro pessoal, infelizmente aqui até pra ter melhores momentos demora um pouquinho, né? Não é uma coisa assim que... Às vezes não é nem no dia seguinte que você tem, é 2, 3 dias depois. É normal a gente... editar os vídeos aqui na hora de colocar os links dos melhores momentos, nem ter o link dos melhores momentos disponível. Então eu só consegui acompanhar mesmo praticamente os gols. Mas uma vitória é muito importante pro Bohemians, porque se o Bohemians tivesse perdido esse jogo, ia ficar muito atrás, né, dos... Já estava bem atrás, ia ficar mais ainda. Ia ficar muito mais atrás, e mesmo aí restando praticamente 2 turnos, ia ser difícil tirar 11, 12 pontos de diferença, né? Teria que ser alguma coisa muito fora da curva. Mas com essa vitória, diminuiu a vantagem pro St. Patrick's, né, que hoje é o terceiro, e ainda continua ali, ó, acho que são 8 pontos atrás, né, tanto do Shamrock Rovers quanto do Sligo, mas assim... Se a gente parar pra pensar que tem 2 turnos ainda, o Bohemians pode tirar pontos de ambos, né? Então, você imagina se o Bohemians ganha os dois jogos. Então, teoricamente, já passa, né? E importante também, porque o Droda ganhou também, né? O Droda também tá chegando. E aí, só fazendo um parênteses aqui, cara, e não só a respeito desse jogo, mas todos os jogos aí, desde que começou a Lloyd TV, cara, eu particularmente, eu acho muito chato a narração, os comentaristas dos próprios clubes, cara, porque é muito clubista, cara. Tipo assim, tu vai lá ver o jogo, beleza, tu quer ver o jogo do teu time, só que nem assim, às vezes tu que nem no nosso caso, a gente vai olhar o jogo de todos os times ali, daí tu vai lá vendo o treino, os caras nem fingem parcialidade, tá ligado? Eles gritam, eles comemoram e tal, eu acho que isso foi um erro aí o engraçado, transmissão, sabe? O engraçado é que no Media Kit, né, que a federação tinha disponibilizado para os clubes, falava justamente disso, que precisava ter alguém imparcial. Alguém imparcial imparcial, desculpa. Imparcial na narração. Então, ali nos coisas, porque não podia, como por exemplo, o time que joga em casa que disponibiliza a transmissão, então era uma forma de tentar deixar uma coisa mais equilibrada, assim, digamos, né, para não ficar aquela puxação de saco só para um lado, né. É bom pro time da casa, porque os torcedores vão gostar daquilo, mas de forma geral pros outros, né, acho que é meio chato também, né, você fica, foi, sei lá, um pênalti, o cara fala, não foi nada, não sei, ou uma falta, então... Assim, para um campeonato de primeira divisão a nível nacional, eu acho meio vergonhoso, assim, tu vender um campeonato dessa maneira, sabe? Com o comentarista e o narrador do time da casa serem torcedores também, né? E os caras descaradamente, tipo assim, no jogo do Bohemians ali teve um gol, o cara deu um grito ali que quase entrou dentro do campo. Teve outro jogo que eu fui ver os highlights ali, o cara também, o comentarista, o narrador gritando e tal. Eu acho que, tipo assim, se o jogo fosse transmitido pela Lloyd TV, devia ser tipo assim, beleza, vai ser transmitido pela Lloyd TV,
vai ceder as imagens para os times que estão Mas jogando a própria também. federação tinha que disponibilizar. A federação disponibiliza o narrador, ou a própria Light TV, mas alguém imparcial. Daí sim, se o time quiser transmitir o jogo com aquelas imagens no seu YouTube, no seu canal de streaming, e botar um cara narrando, como os clubes no Brasil, inclusive, fazem isso, daí beleza, tu botar um cara ali. Porque daí, tipo assim, se eu sou torcedor do Bohemians, eu vou no canal do Bohemians, porque eu quero ver alguém fazendo comentários a favor do meu time. Mas se eu vou ver um jogo ali na TV aberta, vamos dizer assim, né? Eu não quero ver um cara gritando ali. O cara tem que baixar o volume da TV quando dá gol. Tem isso também, né? E o do Shamrock Rovers, eu sei que o Con Murphy, ele até ajudava, né, nas coisas de mídia do Shamrock Rovers. Ele é um repórter aqui e tal. Ele já cobriu, acho, até Copa do Mundo. Mas ele é um pouco mais controlado. Eu acho que, assim, dentre aqueles que eu vi até agora, ele é um pouco mais controlado. Mas você percebe que o cara torce pro Shamrock Rovers, né? Mas o comentário, quem tá no comentário é sempre alguém que trabalha no Shamrock Rovers. Ou trabalha lá na academia, né? Na Academy, que seria a base, né? De base. Ou é um cara que treina ali com o time principal, enfim, tem sempre alguém ligado. Então, engraçado que até no jogo do Shamrock Rovers teve no primeiro gol, o cara já saiu gritando gol antes da bola entrar no gol, sabe? Então você vê que a empolgação é como se fosse um torcedor, Eu acho que é bom por um lado, é bom assim pra quem tá assistindo ali como torcedor, né? O time da casa. Tô assistindo no canal do meu time, eu quero ver isso mesmo. Mas é ruim pros outros, né? Sim. Porque imagina você assistir o teu jogo contra o rival. Eu desligo a TV. Ou põe no mudo. Né? Imagina se eu sou torcedor do St. Patrick e eu vou ver esse jogo ali, e dá gol do St. Patrick, o cara assim, gol e tal. Dá gol do Bohemians, o cara quase entra no campo comemorando, gritando, um doente ali. Eu falo, não dá pra olhar o jogo assim. Mas enfim, isso talvez melhore, né, para as próximas temporadas. Sim. Até porque é um piloto, né? Exatamente. É a primeira vez que tem esse tipo de transmissão. Antes era a RTE, né, canal daqui que disponibilizava. Agora os próprios clubes têm que cuidar, né? Enfim, narrações parciais à parte, boa vitória do Bohemians para colar ainda mais, né, ali na parte de cima. E o St. Patrick's começa esse terceiro turno patinando, né? Então, foi isso entre Bohemians e St. Patrick's. E agora nós vamos pro jogo, né, entre Shamrock Rovers e Dundalk. Você conseguiu acompanhar alguma coisa desse jogo? Só vi highlights no jogo também. Tá. Bom, eu estava no estádio. Desculpa, mais um adendo. Cara, outra coisa, quando começou o campeonato, a gente conseguia acompanhar pelo menos 3 jogos por rodada. Né? Porque tinha jogo às 5 da tarde e jogo às 7h45 e no sábado. Agora, cara, a federação na hora que a gente viu assim, sexta-feira 4 jogos no mesmo horário e sábado um jogo. Você vê como os caras aqui não sabem nem vender o próprio produto, né? Sei lá, eles devem pensar que poucas pessoas vão acompanhar o campeonato que nem a gente, né? Tô querendo olhar mais jogos, né? Mas enfim, só um parênteses aí, porque, de novo, isso que acontece, eles botam jogos bons. Por exemplo, o jogo do Longford e do Sligo Rovers, que foi no sábado, podia ter sido na sexta. Daí bota, sei lá, o Shamrock Rovers e Dundalk no sábado, que é um jogo melhor. Sim, pra você pelo menos ter ali, né? Tem um jogo melhor pra ver. Acho que também era até porque antes quem organizava era a RTE, acho que era até uma exigência deles, né? Ter um jogo um pouco melhor, né? Mas geralmente aqui o campeonato irlandês é assim mesmo, né? Os anos anteriores, né? Quando não tinha a Watch LOI na época e agora a LOI TV, era sempre assim, 3, 4 jogos no mesmo horário e um jogo um pouquinho diferente. E não tinha jogo no sábado, né? Era tudo terça e sexta. Mas enfim, quem sabe, né, a federação melhore também isso, né? Bom, com relação ao jogo, eu estava lá no estádio acompanhando. Dundalk saiu na frente, né, com o Patrick Hoban, depois do Michael Duff roubar a bola, né, do Rich Towell ali na entrada da área, e tocar pro Hoban. Ele cara a cara com o Alan Manos, foi frio, abriu o placar logo aos 13 minutos e um pouco antes dos 20 minutos ele perdeu um gol incrível, né? Ele subiu sozinho de cabeça na área, cabeceou pro chão, assim, como manda, assim, a bola não chegou a quicar, mas foi bem para baixo. Certinho.
O Alan Manos fez uma excelente defesa, evitou 2-0. Que seria, né? Provavelmente mudaria o jogo, né? Com certeza. Imagina, 2-0 na frente, teria muito mais calma, né? E aí depois, só que o time do Dundalk parou aí, né? Acho que esse foi o último lance do Dundalk no jogo, assim, que você pode falar, nossa, foi perigoso. Porque assim, até antes mesmo do gol do Dundalk, o Shamrock Rovers tinha posse de bola, trocava os passes, não tinha sua meta ameaçada, mas também assim, criou 1-2 chances ali antes, né, do Dundalk empatar, de abrir o placar. E depois o Dundalk fez o gol, cresceu um pouquinho ali, aí depois que o Patrick Hoban perdeu, né, ou melhor, o Alan Manos salvou o Shamrock Rovers, o Dundalk parece que acabou o gás. E aí o Shamrock Rovers voltou a dominar a partida, né? E aí depois o Liam Scales acabou fazendo um golaço de fora da área, que foi justamente esse gol que o comentarista, na hora que o Liam Scales chutou de fora da área, a bola começou a subir assim, o comentarista já gritou antes gol. Né? E aí fez um belo gol. O Liam Scales, ele sabe fazer gol bonito, né? Ele sabe. É o segundo, né? Contra o Dundalk, né? Bonito no President's Cup também. Esse de fora da área, bateu aquela chapada, né? Bola chapada foi no ângulo do goleiro do Walibi. E depois, um pouquinho antes do intervalo, né? O Sean Gannon também acertou uma porrada de fora da área, um belo de um gol, né? Depois uma cobrança, uma sobra, né, de bola, de uma cobrança de falta. Acabou pegando de primeira, foi uma pancada. Eu estava filmando ali atrás do gol, tive dificuldades para virar a câmera, né? Porque de repente um monte de gente na frente, de repente só uma pancada daquela. Não deu, tanto que se você pegar o lance, a Bibi nem se mexeu. Ele ficou paradinho. Ele não tinha nem como, ele só olhou e falou, agora já foi. E aí no terceiro tempo, no segundo tempo, o Shamrock Rovers ficou com a bola. Chegou a criar 2-3 oportunidades ali, né, de chutes mais fora da área, mas não tinha feito gol. E aí o Dundalk também não ameaçava, o Shamrock Rovers ficava com a bola, até que o Aaron Green acabou, né, ali, aos 30 minutos do segundo tempo, fazendo o terceiro gol, que deu números finais à partida, não partidas. Olha, hoje tá difícil. O Aaron Green também fazendo bastante gols nessa temporada, né? Não, ele fez pouco, ele fez acho que 4 ou 5 gols até agora. Fazia um tempinho que ele não marcava gols. Ele tinha participação, assim, de dar um passe, outro e tal, mas gol mesmo, ele marcou acho que 4 nesse campeonato, pelo menos. Eu acho que, pelo que eu venho vendo do Shamrock Rovers, o Daniel Mandry, pra mim, é um baita jogador, né? Tá Foi pra reserva. Vem fazer uma grande temporada. E o Aaron Green também, cara, tipo, fazendo uma boa temporada também, o Aaron Green. Ele é um jogador voluntarioso, né? Aquele cara que, ele não é centroavante, apesar de ele ter sido, sempre foi um jogador, um segundo atacante, mas ele acabou fazendo às vezes ali centroavante na temporada passada e tudo mais, até porque o Shamrock Rovers tem esse problema, né? Falta centroavante e tal, mas fez os golzinhos deles a temporada passada. Essa temporada no campeonato ele fez 4 gols até aqui, mas é um jogador importante assim, na questão de além de segurar os zagueiros, ele sabe, é um jogador chato até, se você acompanha ele no estádio, é um jogador chatinho ali, né, de você marcar. E também ele deu alguns passes para gols também, né, principalmente pro Rory Gaffney. Então, apesar de não ter feito tantos gols, ele tem tido algumas boas participações, né, dando gols para os companheiros. E com essa vitória o Shamrock Rovers se manteve no topo, né? E o Dundalk continua na roleta russa deles ali, né? O Shamrock Rovers por um dia foi líder isolado. Foi líder isolado, né? E o Dundalk, que a gente falou, né? Que é essa coisa aí, né? Não vai pra frente. E, bom, o Dundalk vai ganhar. Eventualmente vai voltar a ganhar, vai empatar, mas, né? Eu acho que aquilo que a gente já vem falando, né? O Dundalk, torcida, diretorias devem estar loucos para que termine logo o campeonato para fazer uma limpa aí, começar tudo de novo, porque, cara, tá muito feio, cara. O ano do Dundalk tá feio, mas assim, feio tá constrangedor, sabe? Pelo que o time investiu, pelo que aconteceu nos bastidores, com troca de treinador, problema de diretoria, torcida protestando. Dificuldade para contratar um treinador que depois de 2 meses contrataram o que tinha sido demitido ano passado. Não, e daí o jogador que sai lá para ir para festa no Reino Unido, em Belfast, cara, tá
uma bagunça, assim, eles devem estar torcendo para que acabe logo o ano. Enfim, e o Shamrock Rovers, cara, como eu te falei, não acompanho a partida, estava acompanhando outro jogo, mas eu acho que das últimas, pelo menos pelo meu ver, né, das últimas partidas do Shamrock Rovers foi a melhor que o time fez, porque como a gente falou no episódio passado, o Shamrock Rovers não vem fazendo grandes atuações no campeonato fazia um tempinho, né? E parece ter feito uma boa atuação contra o Dundalk. Eu até acho que porque tinha mais opções, né, do banco de reserva dessa vez. Por exemplo, o Rich Toll, ele entrou, que foi a contratação do Shamrock Rovers, né? Ele acabou entrando no jogo, o Danny Mandro foi pra reserva. Com o Mandro na reserva e com o Rich Toll, ele também ficou no banco? Não, ele começou o jogo. Mas enfim, cara, o Daniel Mandro é um cara que nem eu falei, que ele vinha sendo um baita jogador, um dos destaques do time do Shamrock Rovers. Ele no banco de reservas, cara, quer dizer que tem alguém melhor na visão do treinador, né? Como titular, e o Mandro no banco de reservas é uma baita peça pra te botar no decorrer da partida, né? Porque, como eu falei, é um cara que ele pode mudar o jogo, com um lance individual ali, né? Quando ele entrou no segundo tempo, ele foi o cara que segurou a bola, que manteve ali a posse de bola com o Shamrock Rovers e tal. Foi um jogador importante também. E o Stephen Bradley voltou a ganhar opções também, né? Porque o Dylan Watts, por exemplo, já tinha até voltado um jogo atrás, mas ele não tinha entrado no jogo, agora entrou. Então volta, né, ter jogadores à disposição. O Joey O'Brien também, que fazia quase 2 meses que ele estava machucado, ele voltou também. Então já começa a ter jogadores, né, de volta, e o que talvez vai ajudar o time a parar de ser instável, né? Porque o segundo turno do Shamrock Rovers foi muito instável, né? Mas vamos ver como que vai ficar aqui pra frente. Mas foi uma boa vitória e jogou bem. O Shamrock Rovers jogou bem, sim, a partida. Bom, agora indo pro sábado, nós tivemos a única partida entre nosso Longford Town contra o Sligo Rovers, e deu Sligo Rovers. E aí, Gustavo, o que tu acompanhou desse jogo? Cara, o Sligo Rovers acho que conseguiu uma vitória burocrática, né? Acho que dentro do esperado, até porque venceu por 1-0, um gol de pênalti, né? Jordan Gibson. Então foi aquela coisa que a gente falou no começo, né? Teve 2 jogos aí nessa rodada, Longford e Sligo Rovers, e o Derry City contra o Waterford. Eu acho que eram os únicos jogos mais previsíveis que a gente tinha. Claro que o Sligo Rovers, daqui a pouco a gente esperava que tivesse um pouco mais de facilidade para vencer o Longford. Não teve, não pelas capacidades do Longford, mas muito pelo Sligo Rovers daqui a pouco entrar em campo pensando assim, vai ganhar o jogo, de qualquer jeito, sabe? E a gente tá vendo que o irlandesão não é assim, o irlandesão pune, né? O irlandesão pune. Campo aqui na Irlanda pune. Não é bem assim. Então, cara, eu acho que o Sligo Rovers conseguiu uma vitória importante, por mais que seja contra o Lanterna, uma vitória importante, porque vai ter time que vai tropeçar contra o Lanterna. A gente falou antes ali, o Bohemians podia estar melhor, tropeçou com o Lanterna. O Shamrock Rovers jogou 2 vezes com o Longford, ganhou as 2 no minuto final. Então, uma vitória importante para o Sligo Rovers. E para o Longford, de bom, a derrota do Waterford. A única coisa de bom, porque o Longford não adianta, né? O campeonato deles é ficar em 9º lugar para pelo menos ir para o playoff. Que eu acho que mesmo que vai pro playoff vai perder o time da segunda divisão, mas enfim. Eu só acompanhei também os highlights do jogo, mas eu tive essa impressão mesmo que foi um jogo muito burocrático, né, por parte do Sligo Rovers, que parecia que achava que ia vencer o jogo. Assim, os highlights a gente não vê muita coisa ali, né, não dá pra... a gente tá falando, eu tô falando baseado em 3 minutos de vídeo, mas você vê que não teve muitas chances, não teve muitas oportunidades até de conseguir um placar maior. Pode ser que até eu acho que o maior problema do Sligo Rovers é a questão do elenco, né? Porque não é um time que tem banco de reservas, né? Mas isso acho que tem sido um problema de todos os times, né? Porque a gente já falou aqui, tu principalmente já falou algumas vezes, do próprio Shamrock Rovers ali, que teve jogo que o treinador não substituiu ninguém. Mas o Shamrock teve 7 jogadores machucados. Sim. Mas então, são problemas de elenco que tem. O St. Pat's, quando deu aquela arrancada, a gente comentou aqui, a gente falou assim, mas será que... A parada influenciou, né? E a gente falou, cara, será que se sai ali alguma peça importante do time que nem o Smith, o time do banco vai ter uma reposição igual para pelo menos manter o nível de jogo? Sabe? E a mesma coisa do Sligo Rovers. O Sligo Rovers tem aí o Figueira, tem o Jordan Gibson, que fez o gol, que são acho que os 2 melhores jogadores. Acho que tem o Billy King também, né? O Billy King Não, o Billy King é do St. Patrick.
Benfica de St. Patrick's. O Greg Bolger também, o volante. É isso que a gente tá falando, sabe? Será que esses caras vão ter reposição? Mas, sei lá, cara, agora eu acho que é 2 turnos para acabar o campeonato, agora tem que se doar da maneira que dá para levar o campeonato até o final, né? Agora não tem jeito, né? Até porque daqui pra frente vai ser só pauleira, né? Porque o campeonato termina em outubro, então nós estamos aqui no começo de julho, né? Se você parar pra pensar aí, eles têm 3 meses para jogar 18 partidas, mas tem um problema, né? Tem as datas, né, das competições europeias. Sim, e tem a FA Cup também, né? E tem a FA Cup que vai começar logo. Então daqui a pouco o cansaço vai bater mais em todo mundo, né? Então vamos ver como cada time vai reagir, né? Bom, vamos conferir a classificação aqui do campeonato. Você tem alguma coisa para adicionar antes da gente ir para a classificação? Não, vamos para a classificação. Então vamos para a classificação. Depois de 19 rodadas, né, da maravilhosa Liga de Futebol da Irlanda, nós temos o Shamrock Rovers em primeiro com 38 pontos, seguido pelo Sligo Rovers, que também tem 38 pontos, mas perde no número de gols marcados, né? O Shamrock Rovers marcou 30 e o Sligo 27. Em terceiro nós temos o St. Patrick's com 35, o Bohemians em quarto com 30, então já está ali buscando uma vaga na Conference League, né, direta, sem precisar ganhar a FA Cup. O Drogheda United tem 29 em quinto, encostou no Bohemians, e o Derry City pulou para sexto com 25 pontos. O Dundalk caiu para sétimo, agora tem 24 pontos. O Finn Harps continua com 20 pontos na oitava posição. O Waterford tem 13 pontos na nona posição e o Longford Town tem 9 pontos na última colocação. O Longford não tem... Eu não vejo esperança pro Longford, cara. Ele não vai conseguir tirar 4 pontos do Waterford e não vai conseguir tirar 11 ou 12, né, pro Finn Harps. Que não basta igualar em pontos, né? O time precisa fazer gols também, né? Eu acho até, que nem eu falei, eu acho que esse turno vai ser crucial para definir essas equipes. Eu acho que as duas equipes que vão cair vão ser definidas nesse turno, eu acho. Longford acho que já foi, vai ter mais 2 turnos aí, enfim, futebol é futebol, mas eu acho que, como tu falou, não tem forças. E o Waterford eu acho muito difícil, por mais que não seja uma distância absurda, né? São 7 pontos de diferença pro Finn Harps hoje, né? E o Finn Harps vem muito mal, mas eu não vejo forças no no Waterford de tirar essa diferença, sabe? Porque assim, eu vejo aqui que o Waterford tem 4 vitórias e o Finn Harps tem 5. O problema maior do Waterford foi que perdeu 14 jogos, né? Mas o número de vitórias estão praticamente iguais, então... E ainda tem 2 confrontos diretos, né? Sim. Então tem isso também. Vamos ver, né, cara? Eu acho que o Dundalk ali em 7º lugar, eu acho que já escapou de rebaixamento, né? Que a gente falou, vai acabar o campeonato ali nessa situação constrangedora aí Acho que a briga do Dundalk, cara, vai ser mesmo pra ver se eles conseguem um meio de tabela, sabe? Um 5º lugar, sei lá, alguma coisa assim. Daqui a pouco um 4º. A esperança deles talvez seja a FA Cup, né? Pra ser campeão, então... E até eles pro Bohemians é o 5º lugar colocado, desculpa, o Bohemians é o 4º colocado, tem 30 pontos. O Dundalk é o 7º com 24, então não é uma diferença absurda também, né? São 6 pontos. Só que, como a gente falou, é muito instável o time do Dundalk, né? É verdade. Até apesar da distância ser pouca, eu não confio que o Dundalk consiga chegar lá em 4º lugar, porque é isso daí, ganha um jogo e depois, por exemplo, ganha do Shamrock Rovers em casa, mas perde do Waterford em casa também, né? E perde feio ainda. Então tem esses poréns. Bom, essa classificação, vamos ver aqui quais são os jogos da próxima rodada, né? Que serão jogados no final de semana. Agora, quer dizer, só que tem um porém, né? Nós teremos 2 jogos que foram adiados, né? Justamente porque os clubes estão envolvidos na Conference League. 2 bons jogos, né? 2 bons jogos ainda. Nós teremos na sexta-feira Finn Harps contra o Waterford, e aí... É um bom jogo, um confronto direto. Assim, se o jogo vai ser bom, a gente não sabe, né? Pela qualidade do time, mas é um jogo interessante de assistir. Eu acho que esse jogo, Finn Harps e Waterford, vai ser interessante, porque eu acho que vai começar a definir muita coisa para essas 2 equipes, porque assim, se empata,
elas vão continuar ali brigando na mesma situação. Se o Waterford ganha, dá uma puta de uma luz alta no Finn Harps, aí o Finn Harps fala, cara, nós estamos a pode perigo. bater o desespero. Os caras estão chegando. E se o Finn Harps ganha, né? Eu acho que já pro Waterford dá aquela desanimada, porque de 7 já abre 10 pontos de vantagem ali o Finn Harps nessa briga para fugir do rebaixamento e já dá meio que uma definida ali nessas duas últimas posições. E você arrisca qual palpite pra esse jogo? Eu acho que o Finn Harps ganha, cara. Eu acho que o Waterford vai ganhar. Eu acho que o Waterford, porque eu quero ver o circo pegando fogo lá embaixo. Não, pro campeonato também. Eu acho que seria interessante uma vitória do Waterford, mas eu acho que o Finn Harps aí, jogando dentro de casa, precisando de qualquer jeito dessa vitória contra um adversário direto, eu acho que o Finn Harps ganha. Ok, então tá, né? Bom, aí a gente teria Dundalk e Bohemians, mas o jogo foi adiado, ainda não tem uma nova data, né? Porque esses dois times vão jogar os playoffs da Conference League na próxima quinta-feira. Inclusive o Bohemians postou, acho que hoje ou ontem, não lembro, no seu Twitter, que todos os ingressos pro jogo... 6 mil lugares no Aviva. Então foram sold out. Primeira vez que o Bohemians vai jogar no Aviva na história. O clube nunca conseguiu chegar na final da FA Cup desde que o Aviva foi inaugurado. E também não tinha dinheiro para alugar o estádio, né? Na verdade, os times aqui só podem jogar lá quando é final da FA Cup ou questão da UEFA, né? Por questão de capacidade, estádio. Aí na sexta nós teremos St. Patrick's e Derry City. Cara, esse jogo também vai ser bom, hein? Eu acho que vai dar St. Patrick's. Eu também acho que dá o St. Patrick's, cara, mas é um bom jogo, um jogo difícil pro St. Patrick's. Acho que se o St. Patrick's ganhar, cara, dá uma moral boa pro time. Primeiro porque se o St. Patrick's ganha, volta a ficar no mesmo número de pontos dos líderes com um jogo a mais, mas volta a ficar ali. E outra que ganha de um adversário que tá tirando ponto de muita gente, né? Então pode ser mas eu acho que acaba dando. Mas eu também acho que o St. Patrick's ganha. Bom, aí no sábado nós temos Longford Tal e Drogheda United. Nosso Longford, acho que não vai dar pro nosso Longford. O Drogheda tá muito bem, cara. Acho que o Drogheda ganha. E ainda nós teríamos no sábado, né, Sligo Rovers e Shamrock Rovers, que seria um jogaço, né? Mas o jogo foi adiado porque o Shamrock Rovers vai jogar os playoffs da da Champions League e o Sligo Rovers vai jogar os playoffs da Conference League. Então nós teremos só 3 jogos essa rodada, 2 na sexta e 1 no sábado. E até falando assim, antes da gente encerrar, só passar aqui pelos jogos, né, tanto dos playoffs da Champions League quanto da Conference League. Só lembrando que os clubes irlandeses eles entram na primeira fase de playoffs, né, da Champions, quando o campeão do campeonato irlandês, o segundo, terceiro colocado e o campeão da FA Cup, eles vão para a primeira fase dos playoffs da Conference League. Ou o quarto colocado, né, do campeonato irlandês, dependendo dos times que chegaram à final da FA Cup. Então nós teremos Slavan Bratislava contra Shamrock Rovers lá na Bratislava, na Eslováquia. Eu ia falar Escócia, mas Eslováquia. Valendo pela primeira fase dos playoffs da Champions League, um confronto duríssimo para o Shamrock Rovers, né? O Shamrock Rovers contra o Slovan Bratislava. O Slovan Bratislava já eliminou os times irlandeses, né, em outras vezes. Apesar de a Eslováquia não ser um país tradicional do futebol, mas quando se compara com a Irlanda, né? Então, mas esse é um jogo bem duro pro Shamrock Rovers. Aí na quinta-feira, os outros 3 clubes, né, da Irlanda vão jogar os playoffs da Conference League. Tá? Começando pelo Bohemians, que vai para a Islândia, né, vai enfrentar... Você consegue falar o nome daqui, ó? Stjarnan. Que vai enfrentar o time, né, da Islândia, né, na primeira fase dos playoffs da Liga Europa da Conference League, na próxima quinta-feira. E aí nós teremos também o Sligo Rovers enfrentando um time da Islândia. Você consegue falar o nome desse time aqui? Hafnarfjord. Esse daí, time islandês. O time do Sligo Rovers já está em solo islandês, né, para o confronto. Vai jogar também contra um time islandês, né? Quem se deu melhor nesse sorteio foi o Dundalk, né? Porque o Dundalk ele vai enfrentar o Newtown of Wales, que é um time do País de Gales, que
não tem... Não que a Islândia tenha tradição, né? Mas jogar na Islândia, eu imagino que seja muito mais difícil, até por conta do clima ali, né? Tem mais vento do que na própria Irlanda, né? E os campos lá, a grande maioria, são artificiais, né? Tem campo lá que os caras jogam que, inclusive... É um campo sintético que é fechado, como se fosse um complexo, assim, né? Uma quadra. Um ginásio. Um ginásio, tipo, ali, porque ali para os caras ficarem aquecidos, né? Sim. Então, e o Dundalk acabou saindo melhor, né? Tendo mais sorte, vai enfrentar o Newtown of Wales também na próxima quinta-feira. E aí, você aposta em algum clube irlandês passando de fase? Ah, só antes da gente falar... Se o Shamrock Rovers perde o confronto, né, vai para a terceira fase de eliminatória da Conference League. Vai pular a segunda e vai para a terceira. Então, pode ser uma chance, um caminho pro Shamrock Rovers atingir uma competição europeia. O Sligo Rovers falou também ali, quando ele tinha o nome difícil, né? Uhum. Cara, eu acho que todos passam. Eu acho que o que tem menos chance é o Shamrock Rovers. Eu ia dizer, talvez o Dundalk, pela fase que tá, e eu não conheço esse time do País de Gales, daqui a pouco uma boa surpresa, mas eu acho que tô confiante, cara, acho que todos passam. Eu acho que geralmente contra os times islandeses, os irlandeses se dão bem, né? O País de Gales também não tem muita tradição, então eu acho que na verdade na Conference League os clubes irlandeses têm boas chances. Já o Shamrock Rovers se dá um pouquinho mal nesse sorteio. Mas... Eu acho que o Shamrock Rovers vai passar. Confio nos irlandeses. Seria bom pra grana, né? Porque se o Shamrock Rovers passar pra segunda fase, o time pode embolsar 2 milhões de euros. O que para um clube irlandês aqui é praticamente o orçamento de um ano deles, né? Já dá pra pagar o pessoal do marketing lá da TV. Dá pra pagar a gente lá, né? Mas é isso. Então vamos ver, né, como que vai ficar, como ficarão, né, os clubes irlandeses, se vão passar, né, para a próxima fase da cada competição. É isso, né, Gustavo? Isso aí. Então é isso. Acho que você não tem mais nada para acrescentar? Quando é que começa a FA Cup? Final de julho, né? Final de julho, final desse mês. Então a gente vai ter esses playoffs agora, vai ter mais umas 2 rodadas do irlandês, daí no final vem a FA Cup. É isso aí, boa sorte para os times irlandeses, e semana que vem a gente volta para falar como é que eles foram, como é que foi a segunda rodada do irlandesão com só 3 jogos, né? Só 3 jogos. Lembrando que os times irlandeses só vão passar de fase se você que está aí nos ouvindo no Spotify clicar em seguir, também se inscrever no nosso canal lá no YouTube, só procurar por Futebol na Irlanda, deixar o like no vídeo, deixa um comentário aí, pode ser até xingando, a gente não liga. E siga a gente também no Instagram, só procurar por Futebol na Irlanda, e no Twitter como FT_IrlandêsBR. E eu acho que é isso, né? É isso aí, tem que mandar energia positiva, ser que nem o Goku lá, fazendo a Genkidama, o Genkidama dos times irlandeses é seguir a gente nas redes sociais. Mas é isso então, pessoal. A gente se vê na semana que vem em mais um episódio do podcast Futebol na Irlanda. Valeu? Valeu!